Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. A maioria dos apóstolos não aceita nem compreende a atitude de Jesus lavar os seus pés. Um dos mais indignados é Simão Pedro. Jamais vou permitir isso, mestre. Meus companheiros estão sendo muito ingratos neste instante, deixando o senhor praticar esse gesto como se fosse um escravo qualquer. Simão, não queira ser melhor que os seus irmãos apóstolos em nenhuma circunstância da vida. Terminada a lição e retomando seu lugar à mesa, o mestre medita profundamente por alguns instantes, até abrir os olhos e fitar cada um dos discípulos. Está se aproximando a hora do meu testemunho final. Mas antes que eu parta, quero deixar a vocês um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejam conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, mas pela revelação do amor com que os amo. Afinal, mestre, para onde vai? Ainda não está preparado para me seguir, Simão. Não posso seguir o senhor? Por acaso duvida de minha coragem? O testemunho é de extremo sacrifício e abnegação, meu amigo. Então não sou um homem? Sou capaz de dar a minha própria vida pelo nosso mestre. Pedro, sua inquietação demonstra que precisa de novos ensinamentos. A experiência lhe trará melhores conclusões, porque esta noite o galo não cantará sem que me tenha negado por 3 vezes. O senhor julga que sou então um espírito mau e rígido a esse ponto? Não, Pedro. Não o vejo como ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas irá aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Alguns dias depois, Pedro e João, constatando que a detenção de Jesus é um fato consumado, Veja, Pedro, estão levando o Messias. Não se aproxime demais. Vamos acompanhar de longe. Onde estão agora os nossos companheiros? Debandaram, certamente com medo da perseguição. Precisamos ajudar Jesus. Quem sabe até mesmo salvá-lo. Podemos recorrer aos amigos de Jerusalém, mas seria muito perigoso, Pedro. A noite cai sobre a cidade. Simão Pedro e João acompanham a expedição de servos e soldados até chegarem à residência de Caifás. Ali, Jesus Cristo é recolhido a uma cela úmida, cujas grades dão para um pátio extenso, tomado agora por uma multidão de pessoas alegres em comemoração à Páscoa. Agora o melhor a fazer é retornar a Betânia. Sim, João. Vá e coloque a mãe de Jesus a par dos últimos fatos. Até breve, meu amigo. Boa sorte. João se distancia lentamente, coberto pelas sombras da noite, enquanto Pedro se mistura ao povo, a fim de observar em que poderia ser útil ao Messias.
Jesus Cristo é traidor. Não passa de um revolucionário vulgar. Ladrão! Que ensinamentos um malfeitor assim pode trazer a esse povo sofrido? Amanhã vamos perguntar pessoalmente ao tal profeta Nazareno, o chefe do bando de ladrões. Simão Pedro sente no coração a hostilidade com que terá de lutar para socorrer Jesus. Ao entrar no extenso pátio, sua alma ansiosa é dominada por dúvidas e aflições. Pensa agora nos familiares, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderá confrontar sem ser castigado. Você não é um dos companheiros do falso profeta? Está enganada, não sou. Fingindo estar despreocupado, Pedro se dirige a uma pequena aglomeração de populares que estão em torno de uma fogueira. Então veio socorrer o seu mestre? Que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. Longas horas se passam para o humilde pescador de Cafarnaum, cujo coração agora duela com a própria consciência. As acusações e blasfêmias contra Jesus avançam pela noite, enquanto alguns serviçais oferecem vinho aos convidados. Um deles, encarando o apóstolo com espanto, exclama a todos: É este! É o discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto. Está enganado, amigo. Veja bem, isso não seria possível. A última negação faz Simão Pedro recordar as palavras do mestre. Ele se levanta cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que Jesus está preso, vê o semblante sereno do Messias, que o observa através das grades. O apóstolo, tomado pelo remorso, se retira envergonhado, chorando como uma criança. Deseja ansiosamente se ajoelhar diante de Jesus e suplicar seu perdão. É então que experimenta uma visão consoladora e generosa. O Mestre surge, em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Senhor, me perdoe. De repente, a imagem do Messias desaparece, mas surge um lindo luar que enfeita de luz as vielas desoladas. É nesse instante que Pedro recorda o conselho amigo de Jesus. O homem do mundo é mais frágil do Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Depois de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retoma o lugar que ocupava a mesa neste humilde banquete. Antes de se retirarem, o Messias eleva os olhos ao céu, profundamente comovido. Pai Santíssimo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu Filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Neste instante,
Ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Todos os amigos aqui reunidos sabem agora que tudo que lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, peço-te por estes irmãos que me confiaste. Caberá a eles grande esforço para disseminar o Evangelho que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. Protege-os a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. O crepúsculo começa a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde, o vento sopra em rajadas frias. Vamos contemplar agora o Mestre, na companhia de Pedro, João e Tiago, alcançando o Monte das Oliveiras. Esta é a minha última hora com vocês. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glória de Deus no testemunho supremo. Enquanto Jesus se afasta, os 3 apóstolos se reúnem, sentados em pedras gentilmente esculpidas pela natureza. Vamos orar e vigiar. De acordo com a recomendação do Mestre, se ele nos trouxe aqui apenas nós 3 em sua companhia, significa que tem extrema confiança em nosso auxílio. João, Pedro e Tiago passam a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que consigam explicar, acabam adormecendo durante a oração. Despertem! Não recomendei que vigiassem? Não podem velar comigo 1 minuto? Mestre, me perdoe. Não consegui resistir ao sono. Meus amigos, fui visitado por um anjo de Deus, que me confortou para o martírio supremo. Não deixem jamais de orar com o coração. Jesus se afasta outra vez. Os discípulos, cedendo às imposições do corpo e esquecendo necessidades do espírito, adormecem novamente. Não conseguem, então, orar comigo? Antes que os 3 possam justificar de novo o seu erro, um grupo de soldados e populares se aproxima, com Judas à frente. É então que o filho de Iscariote se aproxima do Mestre e beija sua face. Amigo, por que veio aqui? Judas responde com silêncio, enquanto os soldados cercam e prendem Jesus, algemando suas mãos como um ladrão desprezível. No dia seguinte, vamos encontrar Pedro e Tiago à distância, observando a movimentação do povo em torno do Messias. Da corte provincial ao palácio de Antipas, o condenado é exposto a um insulto. Onde estão agora o entusiasmo e a devoção dos nossos companheiros? De certo modo, eu os compreendo, Pedro. As penas impostas a Jesus são severas demais para que tenham coragem de segui-lo. Mais tarde, com exceção de João, que se conserva ao lado de Maria até o instante final, todos os outros apóstolos desaparecem. Alguns se escondem nos sítios mais próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguem de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o pavor. Veja, Maria, Jesus quer dizer algo. O Messias, coroando sua obra com o sacrifício máximo, toma a cruz sem uma queixa, sem qualquer reprovação aos que o abandonaram, e observando as piedosas mulheres que o cercam, banhadas em lágrimas, ergue os olhos e diz: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Vamos ver agora João sozinho, com a dúvida torturando sua mente. Por que, meu Deus? Qual é a razão daquele sono inesperado durante a oração nas oliveiras? Por que dormi? Logo eu que o amo tanto no momento em que Jesus mais necessitava do meu afeto. Me perdoe, mestre, me perdoe. Algum tempo se passa, e nesta noite de luar intenso e brisa confortante, João, após as orações de costume, acaba adormecendo em um sono brando.
Como numa atmosfera de sonho, verifica que o mestre se aproxima, com sua imagem radiosa destacada na sombra. João, o meu abandono no Horto das Oliveiras é também um ensinamento do Evangelho. Ele significa que a marcha do discípulo do futuro tem que ser solitária, porque seus familiares e amigos muitas vezes se entregam ao sono da indiferença. Por isso, de agora em diante, nunca deixe de orar. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Alguns dias antes da prisão de Jesus, os discípulos se reúnem para debater um tema polêmico: a virtude da fé. Todos tentam apressadamente forçar uma solução, enquanto o mestre medita sozinho, um pouco afastado dos apóstolos. Como será essa virtude? De que maneira podemos conservar a fé no coração, meus amigos? Eu acredito, João, que somente o homem culto pode conhecer os verdadeiros benefícios da fé. Nem tanto, Levi. Na minha opinião, basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. A fé seria uma virtude para os que apenas a desejam, mestre? A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Ter fé no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo, nem as tristezas ou as alegrias da vida material. Mas Jesus, como compreender a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho visto muitos criminosos que atribuem a Deus os seus delitos. E o que dizer, Senhor, das criaturas inúteis que classificam a preguiça como fatalidade divina? João, a vontade de Deus é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais difícil. Afinal, mestre, o que é ter fé? Ter fé, Tiago, é ser fiel à vontade divina em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina. Mas, cá entre nós, essa qualidade excepcional deve ser virtude dos homens mais cultos. Afinal, os ignorantes não estão aptos a alcançá-la. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão preferido da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. E quem terá no mundo uma lealdade tão perfeita como essa? Ninguém pode julgar, Tomé, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas acredite, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de mente limitada ou que cultivam pensamentos inferiores, é bem possível que a encontremos nos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Dias depois, na hora sombria da cruz, disfarçado em trajes diferentes, Tomé acompanha, passo a passo, o corajoso Messias. Estranhas reflexões brotam no espírito angustiado do apóstolo. Onde está agora esse Deus amoroso e bom,
o berço das minhas esperanças. Seu amor possui apenas uma cruz para oferecer ao filho predileto. Por que as legiões de anjos do seu pai não descem à terra para salvar meu mestre tão amado? Ansioso, Tomé observa as mãos de Jesus, as mesmas que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz, como duas flores ensanguentadas. Que providência divina é essa que não se manifesta? 3 anos. Por 3 anos acreditei que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Então, como tolerar esse espetáculo sangrento? Como aceitar que o próprio filho, tão meigo e carinhoso, seja conduzido ao martírio, ofendido e apedrejado? Neste momento, a cabeça de Jesus está coroada de espinhos. Seu peito treme, ofegante, enquanto os ombros doloridos mal conseguem suportar o peso da cruz. Tomé prossegue, concentrado em suas reflexões. Valeu a pena praticar o bem? Distribuir entre os homens tantas graças do céu? Onde estão seus amigos, que ainda ontem se mostravam tão felizes com a sua presença? E os leprosos, os cegos e os aleijados, que recuperaram o dom precioso da saúde através de suas mãos? Onde estão eles agora, mestre? Tomé se aproxima da cruz e nota que Jesus o observa com os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Vê o suor empastado de sangue correr pelo seu rosto, misturado ao vermelho das chagas vivas e dolorosas. O apóstolo observa o Messias lançar o olhar enternecido sobre um dos ladrões que caminha ao seu lado. Senhor, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Vê, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal. Isso presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do 1º século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. A saudade do Messias inunda os corações de seus amigos mais sinceros. Depois do Calvário, os que são agraciados com as visões de Jesus vivenciam as mais puras alegrias. Os discípulos voltam a se reunir para recordar os ensinamentos do Mestre. Entre eles, o mais empolgado é Pedro. Tenho certeza, meus amigos, de que Jesus gostaria muito que voltássemos a Cafarnaum, ao nosso trabalho tão digno e necessário. Em poucos dias, as velhas redes mergulham de novo no Tiberíades. E a cada onda, a cada detalhe do serviço, as recordações transbordam vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembram a alegria de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, reaviva sua recomendação de bom ânimo. A noite silenciosa solicita sua bênção amiga. Vamos, queridos amigos. O futuro do Evangelho está sob nossa responsabilidade. Hoje a reunião vai ser na casa de Cefas. Estaremos lá, Pedro. Amanhã à tarde, ao pé do monte.
Irão todos os seguidores do Mestre. Ouvi dizer que Jesus vai voltar ao monte para se despedir. Será mesmo? Na visão que tive, João, o Senhor prometeu fazer a sua palavra ser ouvida de novo. E em breve. E nesta tarde de azul profundo, onde os ventos exalam um suave perfume, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de uma pequena multidão, se reúne no sítio isolado. Aqui vemos centenas de rostos encantados e ansiosos. São romanos de mistura com judeus desconhecidos, velhos respeitosos e mulheres humildes, conduzindo os filhos pobres e descalços. Neste instante de suprema grandiosidade, a figura do Cristo surge no topo do monte iluminado pelos últimos raios do sol. É ele! De seu vulto emana uma luz tão intensa que todos, em profundo encantamento, ficam de joelhos. As mãos do Mestre tomam a atitude de quem abençoa, enquanto seus seguidores, no mais íntimo da alma, ouvem as inesquecíveis palavras. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e recomendo que sigam seus passos no tortuoso caminho. Eles serão os semeadores, vocês o fermento divino. Séculos de luta os esperam na estrada do universo. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Serão humilhados e se sentirão desamparados. Mas quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, lhes darei a minha paz. Na existência ou na morte do corpo, estarão unidos ao meu reino. Serão a união onde houver rupturas, claridade onde houver trevas, porto amigo onde pairarem as sombras da dúvida. E sob os olhares comovidos e felizes, o Mestre, rodeado de luz, se eleva ao céu, envolto em uma gloriosa e infinita esfera. As primeiras estrelas brilham sob o Monte Galileu. 500 corações palpitam, arrebatados por uma felicidade indefinível. Vejam, meus irmãos, velhos encarquilhados, anciãs de passo vacilante abraçadas às filhas e netas, romanos e judeus, ricos e pobres. Todos unidos, confraternizando, felizes. Quanta esperança, Pedro! Quanta esperança! Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choram de alegria. Mal sabem eles agora, na sua limitada condição humana, que a palavra do Mestre alcançará os séculos futuros. E é assim que reencarnarão em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo.
Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Os olhos fixos na cruz das perversidades humanas, enquanto a ternura materna retorna ao passado em recordações amarguradas. Os pensamentos viajam no tempo, enquanto lágrimas brotam de seus olhos comovidos. Que é casa os dois ladrões do Vale de Misepe. Como era gratificante ver a generosidade com que meu pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Porém, mesmo com o coração amargurado, a mãe do Messias se mantém humilde e fiel aos desejos do Pai. Faça-se na serva a vontade do Senhor. Do Senhor. Entre algumas mulheres compadecidas que acompanham o doloroso martírio de Jesus, alguém pousa as mãos, de leve, sobre os ombros de Maria. É João, que a abraça afetuosamente. Neste momento, o rosto de Jesus se move devagar, observando e percebendo a ansiedade destas duas almas aflitas. Meu filho! Meu filho! Meu filho amado! Mãe, eis aí seu filho. Filho, eis aí sua mãe. João compreende que o Mestre, na sua última lição, ensina que o amor universal é a perfeita coroação de sua obra. Entende que no futuro, a luz do reino de Deus revelará aos homens a necessidade de cessar todo o egoísmo e que em cada coração deverá existir amor em abundância, não só para o círculo familiar, retira para Bataneia, onde alguns parentes próximos a recebem com carinho. Aqui, a mãe de Jesus vive anos silenciosos e amargurados, acompanhando discussões conflituosas entre os seguidores do Filho, enquanto cristãos e judeus se digladiam em Jerusalém e na Galileia. A natureza se faz triste e deserta. Certa manhã, durante suas orações diárias, Maria recebe uma visita especial. João, meu filho, como é bom vê-lo aqui. Me perdoe por ter demorado tanto, mas agora eu tenho condições de oferecer à minha nova mãe o auxílio que merece. Aceita? Vindo de uma alma tão nobre e caridosa como a sua, não posso recusar. Pois então vamos para Éfeso. Lá fica a minha nova residência, uma casinha pobre, ao sul da cidade. Habitação simples, mas que a acolherá com muito...
e logo Maria se instala na casa de João, localizada no alto da colina, em frente ao oceano. Éfeso fica um pouco distante, porém nas proximidades já existem muitas habitações, lares alegres e modestos. Seja bem-vinda, minha mãe. Esta casa também é sua. Minha e de todos aqueles de bom coração, filho. Que essa casa seja o recanto de encontros sagrados, onde as recordações de Jesus sejam cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Decorridos alguns meses, multidões de necessitados recorrem ao modesto sítio. A notícia de que Maria descansa agora entre eles espalha um clarão de esperança por todos os sofredores. Enquanto João prega na cidade as verdades de Deus, a mãe de Jesus atende, no humilde lar, aos que a procuram, exibindo suas necessidades. Maria é a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. E desde então, sua choupana passa a ser conhecida como a Casa da Santíssima. Diariamente, mães desesperadas recorrem à bênção de seu carinho e velhos enfermos vêm ouvir suas palavras confortadoras. Minha mãe, como posso vencer as dificuldades? Me sinto abandonado na estrada escura da vida. Isso também passa. Só o reino de Deus é forte o bastante para nunca passar de nossas almas como a eterna realização do amor divino. Maria atravessa os dias e as semanas, os meses e os anos, levando na mente as lembranças mais ternas. A velhice não lhe traz cansaço nem amarguras, porque a certeza da proteção divina lhe proporciona um eterno consolo. Certo dia, porém... Minha mãe, trago más notícias. Nossos irmãos de fé estão sendo violentamente perseguidos. Mas como soube disso, João? Alguns irmãos expulsos de Roma acabam de me revelar que os seguidores de Jesus vêm sendo escravizados e suas casas destruídas. Me falaram também sobre as festas públicas, onde seus corpos são dados... Ventos suaves sopram do oceano, espalhando os aromas desta noite enluarada e repleta de estrelas. Maria se entrega às orações como de costume. Deus Todo-Poderoso, pelo amor de Jesus peço-lhe, por todos os que se encontram agora com o coração angustiado. Neste momento, ela vê se aproximar o vulto de um pedinte. Minha mãe, venho fazer companhia e receber a sua bênção. Entre. Seja bem-vindo. Em que posso ajudar? Venho humildemente lembrar das bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os sinceros filhos de Deus. Maria se sente empolgada pelas palavras surpreendentes do estranho. Mas que mendigo será este que acalma sua amargura de forma tão doce? Nenhum havia surgido até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. Afinal, onde já ouviu essa voz tão meiga e carinhosa? Minha mãe me deu um abraço. Mas é você, meu filho, meu filho. O que fizeram com você? Como está ferido? Quantas cicatrizes! Maria abraça o filho e, como mãe carinhosa e dedicada, toca a ferida produzida pelo golpe da lança perto do coração de Jesus. Num ímpeto de amor, ela faz um movimento para se ajoelhar. Quer abraçar os pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. Mas é ele, porém, que ergue a mãe, se ajoelha aos seus pés e beija suas mãos. Sim, sou eu. Venho buscar a senhora, minha mãe, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. No dia seguinte, João regressa de Éfeso para assistir aos últimos instantes da devotada Mãe Santíssima na terra. Maria já não fala. Serenamente, por longas horas ainda espera a ruptura dos últimos laços que a prendem à vida material. Enfim, a Mãe de Jesus
se despede da matéria. Envolta por multidões de entidades angelicais, a alegria invade seu coração, enquanto a caravana espiritual se prepara para a partida. Neste momento, Maria se lembra dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e deseja abraçar os que ficarão no Vale das Sombras, à espera da luz divina. Seu pensamento a conduz, então, a uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos suntuosos. Mais alguns momentos e seu olhar descobre outra multidão, guardada a ferros em calabouços escuros. Centenas de rostos amargurados, pobres condenados que experimentam agora no coração um consolo desconhecido. Maria se aproxima de um a um. Que Deus os abençoe, meus filhos. Que a injustiça sombria do mundo seja convertida em paz e claridade no céu. Rogo ao Pai que me permita deixar entre essas pobres criaturas a força da alegria. É então que Maria, se aproximando de uma jovem encarcerada, de rosto ferido e ensanguentado, lhe diz ao ouvido: Cante, minha filha. Que todos tenham bom ânimo. Vamos converter as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E assim, a caravana majestosa conduz ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima.